Olá! Bom, nesse vídeo eu estou trazendo uma questão do ITA de 2008, uma questão de inequação, tá legal? Números reais e tal. Então vamos lá. Dado o conjunto A, x pertence a R, tal que raiz quadrada de 3x² mais 2x menor do que x ao quadrado. Expresse-o como união de intervalos da reta real. Veja só, existe esse conjunto então, que ele chamou de A, que é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que esse x precisa satisfazer essa inequação aqui. Tá? Então não é qualquer x que você colocar aqui que vai satisfazer isso aqui. Tá? Então ele está querendo saber qual é esse conjunto. Tá? E está pedindo para expressar esse conjunto, que é o conjunto A, como uma união de intervalos da reta real. A gente começa então observando o seguinte: quais são os valores que x não pode assumir? Por exemplo, de cara dá para perceber o seguinte, olhando, simplesmente observando, que x igual a zero não vai satisfazer isso aqui. Por quê? Vamos lembrar o seguinte: se você colocar x igual a zero, eu vou ter desse lado, eu vou ter 0 mais 0, raiz quadrada de 0 é 0, menor do que 0. 0 menor do que 0. Isso aqui é um absurdo, não existe. Logo, x tem que ser diferente de 0. Então essa é a nossa primeira restrição. A gente começa com isso. Tá bom. Bom, já saímos, já abrimos o placar, já saímos do zero. O que mais que eu vou analisar aqui agora? Bom, como é uma inequação e existe uma raiz quadrada do lado esquerdo, então eu vou analisar o radicando. Dentro dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, 3x ao quadrado mais 2x precisa ser maior ou igual a zero. Então, desenvolvendo isso aqui, colocando o x em evidência, eu ficaria com x que multiplica 3x mais 2. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Daqui eu tiro o seguinte: para que isso aqui seja maior ou igual a zero, você tem que ter os dois fatores positivos ou os dois fatores negativos, ou um deles igual a zero. Tá? Como o x não pode ser zero pela primeira condição, então eu tiro que x teria que ser maior do que zero, portanto positivo, e 3x mais 2 também maior ou igual a zero. Por quê? Porque quando os dois são maiores do que zero, você tem positivo vezes positivo vai dar positivo. Ou quando 3x mais 2 for igual a zero. Tá? Então essa aqui é a primeira condição. Ou então, quando os dois são negativos. Tá? Ou o segundo é igual a zero também. Então seria x menor do que zero, porque ele não pode ser igual. E, lembrando, quando os dois são menores do que zero, você tem menos vezes menos que dá mais, ou seja, maior do que zero. Tá? Então esses dois casos a gente vai ter que analisar. Então esse primeiro caso aqui, vamos chamar de caso 1, e esse segundo caso, caso 2. Tá? Então vamos começar analisando o caso 1. No caso 1 a gente tem x maior do que zero e 3x mais 2 maior ou igual a zero. Muito bem. Daqui você tira o seguinte: x maior do que zero e, isolando o x aqui, eu teria x maior ou igual a menos 2 terços. Tá? Então, quando eu junto essas duas condições, qual é o x que é maior do que zero e maior do que menos 2 terços? É qualquer número maior do que zero. Né? Porque um número entre 0 e 2 terços, ele satisfaz, e menos 2 terços, ele satisfaz essa condição, mas não essa. Então, para que satisfaça ambas, né? Por isso que tem um e aqui, o x precisa ser maior do que zero. Então, eu fechei aqui a primeira condição aqui do caso 1, que x tem que ser um número maior do que zero, então, para a gente resolver aqui essa inequação. Tá? O caso 2, analogamente, eu teria então, no caso 2, x menor do que zero e x menor do que zero e, ao mesmo tempo, aqui isolando o x, eu ficaria com x menor ou igual a menos 2 terços. Qual é o x que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo? Tem que ser o x menor ou igual a menos 2 terços. Tá, mas por quê? E os números entre 0 e menos 2 terços? Esses números satisfazem apenas a primeira e não a segunda. Tá, ok? Então, no caso 2, a gente descobre que o x tem que ser menor ou igual a menos 2 terços. Então aqui a gente tem duas condições: ou o x é positivo, ou o x é menor do que menos 2 terços. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos analisar essa inequação sob essas duas
visões aqui no caso 1 e a inequação no caso 2. Então, analisando a inequação, no caso 1, a gente tem que x é maior do que zero. Muito bem. Se x é um número positivo, vamos analisar aqui a inequação. Eu tenho aqui uma raiz quadrada e aqui um x ao quadrado. A gente sabe que os dois lados são positivos, tá? Então a gente pode elevar ao quadrado sem grandes problemas, tá? Então elevando esses dois lados ao quadrado, a gente vai ficar com... Tudo bem, eu sei que x é positivo, certo? Nesse caso, eu sei que x é positivo. Então eu posso dividir também os dois lados por x e eu não vou alterar o sinal da desigualdade, o sinal da inequação. Então, dividindo os dois lados por x, eu ficaria com... Agora, isolando o x ao cubo, tá? Eu apenas isolei o x ao cubo, tá? E aqui eu tenho um polinômio de grau 3, então pelas raízes racionais, né, as possíveis raízes racionais seriam ou divisores de 2. Seria 1 menos 1, 2 e menos 2, tá? Por tentativa e erro, você pode descobrir que 2 é raiz. Então 2 é raiz devido às propriedades das raízes racionais. Eu acabei descobrindo que 2 é raiz. Então eu consigo fazer esse polinômio assim, escrever esse polinômio assim, x menos 2, que multiplica esse polinômio dividido por x menos 2, que vai resultar o seguinte. Tá, mas como é que eu cheguei no x ao quadrado mais 2x mais 1? Basta que você divida. Eu vou fazer aqui rapidamente. Eu não vou fazer passo a passo, mas eu só vou deixar indicado. X ao cubo menos 3x menos 2. Eu divido isso aqui por x menos 2. Tá? Isso aqui vai resultar exatamente... Você vai chegar a x ao quadrado mais 2x mais 1, ok? Então, continuando aqui, eu tenho que x menos 2 que multiplica... Isso aqui é um binômio quadrado. Então, isso aqui é o mesmo que eu escrever x mais 1 ao quadrado. Então, tudo isso é maior do que zero. Bom, para que isso aqui seja maior do que zero, eu tenho que ambos sejam positivos ou ambos negativos. Porém, o x mais 1 ao quadrado jamais será negativo, porque ele é um número ao quadrado. Então, só me resta que qualquer x aqui que eu colocar vai dar um número maior do que zero, exceto o menos 1. Mas aqui não, então eu preciso que o x menos 2 seja maior do que zero. Pois, né, vou escrever aqui, vou deixar bem escrito, documentado, pois x mais 1 ao quadrado... Então, logo, né, se eu descobrir que x menos 2 é maior do que zero sempre, então x é maior do que 2. Então, se x é maior do que zero, conforme a gente fez aqui, então pela inequação eu descobri que x tem que ser maior do que 2. Tá? Então, maior do que 2, qualquer x maior do que 2 vai satisfazer essa inequação. Agora a gente tem o caso 2. Tá? O caso 2 é onde o x tem que ser menor ou igual a menos 2/3. Então vamos analisar agora o caso 2. Bom, aqui então agora no caso 2 é o seguinte, eu posso fazer o seguinte, eu posso elevar isso aqui, eu posso elevar ao quadrado, eu sei que tudo isso aqui é positivo, tanto o x ao quadrado quanto essa raiz aqui é tudo positivo, eu vou elevar tudo ao quadrado. Então, analogamente ao caso 1, eu vou obter o seguinte. Muito bem. Agora observe o seguinte, o x é negativo, né? A gente está trabalhando com x menor ou igual a menos 2/3. Então o x é negativo. Eu posso dividir por x dos dois lados? Posso. Eu vou fazer isso, eu vou dividir por x dos dois lados. Porém, como o x é negativo, quando eu faço isso, eu tenho que trocar a minha desigualdade. Então o menor passa a maior. Isolando o x ao cubo agora, eu vou ficar com... Bom, fazendo aqui fatorando esse lado, o lado esquerdo, igual ao caso 1 aqui, eu vou fatorar da mesma forma. Bom, agora eu obtive uma inequação que me diz que isso aqui tem que ser menor do que zero. Para que isso aqui seja um número menor do que zero, basta que esses dois fatores tenham o sinal contrário. É fácil observar que x mais 1 ao quadrado sempre será um número positivo, exceto quando o x for igual a menos 1, que aí ele será igual a zero. Então, para x diferente de menos 1, qualquer valor que eu tomar nesse segundo fator aqui, isso aqui será positivo. Tá? Então, eu tenho que prestar atenção no x menos 2. Só que como eu estou trabalhando com o x menor
ou igual a menos 2/3, qualquer número que for menor ou igual a menos 2/3 vai tornar x menos 2 negativo, o que vai me satisfazer essa inequação, exceto quando x for igual a menos 1, porque aqui aí vai dar zero. Então eu vou escrever assim: para x menor ou igual a menos 2/3, todos os valores, todos tornam x menos 2 menor do que zero, exceto x igual a menos 1. Então, logo, x tem que ser diferente de menos 1. Vamos escrever assim: e x menor ou igual a menos 2/3. Então, todos os x menores ou iguais a menos 2/3 que sejam diferentes de 1 vão satisfazer finalmente essa equação aqui. Então, agora a resposta final vai ficar da seguinte forma: eu tenho aqui uma reta real, x não pode assumir o valor menos 1. Então eu vou colocar aqui uma bolinha vazia para o menos 1. Opa, aqui. Eu tenho aqui uma reta real, vou colocar uma bolinha vazia para o menos 1. O menos 2/3 ele vai estar por aqui, então eu vou colocar uma bolinha cheia aqui no menos 2/3, porque x pode assumir o valor menos 2/3. Continuando a reta aqui, x tem que ser maior do que 2. Então eu vou colocar uma bolinha vazia em 2 e a reta real continua para cá. Tá legal? Então, são todos os valores menores ou iguais a menos 2/3 que sejam diferentes de 1. Então, é tudo isso aqui. E todo o valor maior do que 2. Escrevendo aqui o conjunto A finalmente, como união desses intervalos, ele seria de menos infinito até menos 1. Porque eu vou deixar ele aberto aqui em menos 1. União com esse trecho aqui entre menos 1 e menos 2/3, aberto em menos 1 e fechado em menos 2/3. União, finalmente, com qualquer número maior do que 2, mas aberto em 2. Tá? Então, essa aqui é a resposta final do problema, escrito numa união de intervalos da reta real. Tá joia? Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se isso te ajudou, deixe seu like ou se inscreva, faça algum comentário, assim você me incentiva a manter eu colocando vídeos aqui no canal. Tá joia? É isso aí. Obrigado.